Nossa série Arena Repense. Começa agora na Sagres, Repense Consumo. Apoio, Fundação Pró Cerrado. O Sistema Sagres de Comunicação continua apresentando a Arena Repense, o movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e produção sustentáveis, que integra, então, a 12ª meta, né, 12º objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, o ODS 2. Essa meta, então, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo para o futuro. O Repense também tem a parceria da Renapse e o apoio da Fundação Pró Cerrado. Participa comigo aqui hoje do Repense, que está aqui na nossa arena, o repórter do Sistema Sagres de Comunicação, Samuel Straiotto. Oi, Samuel, tudo bem? Oi, Jéssica Dias, é um prazer estar aqui ao seu lado, a todos que nos acompanham na Arena Repense, a nossa primeira edição do mês de abril. Jéssica Dias, e é claro, já deixando aqui o nosso abraço a todos que nos acompanham, que estão conectados conosco no youtube.com/SagresTV. Já deixa aí a sua pergunta, o seu comentário, também a sua curtida. Deixa aí a sua curtida e a gente vai falando também, à medida que você for deixando o seu nome, vamos aqui interagindo com você. Nosso muito obrigado aos jovens que estão conectados conosco em diferentes plataformas, em especial aqui pelo YouTube. Pessoal, Jéssica, falando o nome, mandando uma pergunta, eu vou lendo aqui e registrando tudo. Então interaja, participe aí na nossa live no youtube.com/SagresTV. Quem também está aqui na Arena Repense é a tutora do Polo da Renapse no Rio Grande do Sul, a Júlia Barbosa. Júlia, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Também participa deste bate-papo conosco aqui no Arena Repense o Pedro Ivo Figueiredo, ele que é biólogo e professor. Professor Pedro, bem-vindo. Olá, obrigado, agradeço aí o convite para participar da Arena. Quem também participa deste bate-papo aqui conosco é a analista educacional da Renapse no Rio Grande do Sul, a Idala Xavier Melo. Boa tarde, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte da Arena de hoje. Convido vocês que participam aqui da Arena Repense, a todos que nos acompanham também na nossa live, que estão aí já mandando a sua participação, a assistir uma reportagem do Rodrigo Melo. Nós vamos falar sobre como o lixo eletrônico pode ser transformado em produtos para a indústria e também em equipamentos para aprendizagem. Confira. Você sabe qual a última geração do celular que usa? Todos os anos, centenas de modelos são lançados. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas em 2021 revelou que no Brasil existem cerca de 440 milhões de dispositivos digitais, entre eles estão os smartphones, notebooks, computadores e TVs. Com tanta novidade no mercado, a troca por um aparelho mais novo é tentadora. Se o notebook, por exemplo, para de funcionar, ele vira lixo. Você já pensou para onde vai o lixo eletrônico? Goiânia está entre as 10 cidades no Brasil a implantar uma central de logística reversa e a primeira da região centro-oeste. Aqui é onde é feito o descarte correto do lixo eletrônico. Vamos lá conhecer um pouco? Os aparelhos que não são mais usados vêm aqui para a central da Prefeitura de Goiânia. Chegam por meio do programa Cata Treco e também são doados por empresas e pela população. O superintendente de gestão ambiental da AMA, Ormando Pires, explica esse processo. O morador pode, que queira se desfazer desse material, ele pode trazer até aqui, que ele vai ser recebido pela nossa equipe e, obviamente, direcionado a uma cooperativa para que ele tenha aí o seu ciclo completo, que é de reutilização, de reciclagem, de todo esse material que é recebido aqui na Central de Logística Reversa.
Essa cooperativa em Goiânia é especializada na separação e reaproveitamento do lixo eletrônico. A presidente da Cooperrama disse que os aparelhos e peças que estão aqui podem ser consertados ou vendidos. A primeira coisa que a gente vai fazer é, se ele tem uma recuperação, para que a gente possa vender ele no estado, em bom estado, para que seja alguém possa ter a oportunidade de ter um equipamento desse ou um eletroeletrônico. Se não conseguimos recuperar, aí a gente vai para a parte de desmontar por peça e a gente comercializa. Ou seja, ele inteiro vendendo por equipamento ou através das peças deles que a gente consegue vender no quilo. Olha esse aparelho. Foi criado com lixo eletrônico. Aqui, nada é descartado. São coisas que às vezes a gente acha que não tem nada. Tem. Exemplo de um chuveiro. Aqui você tem o plástico, você tem o cobre, você tem o metal. Essa clínica, que fica no residencial Celina Park, em Goiânia, recolhe desde maio do ano passado resíduos eletrônicos como pilhas, baterias, celulares, monitores e notebooks. Cerca de 2 toneladas de lixo eletrônico deixaram de ir para o aterro sanitário. A RENAPSE, Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, também tem um projeto para recolher pilhas e baterias. O Papa Pilhas cresceu com a ajuda do jovem aprendiz. O especialista educacional da RENAPSE, Edgar Alves, é um incentivador da separação correta do lixo eletrônico. Pilhas, baterias e todo tipo de material eletrônico que está nas casas e também nas empresas, os jovens podem trazer aqui para a RENAPSE. Nós temos esse ponto de coleta, que é o Papa Pilhas, e aí a gente dá esse descarte realmente para a empresa, que é parceira, e ela faz a reciclagem desse material. E aproximadamente desde o início do projeto, que foi no segundo semestre de 2018, até hoje nós arrecadamos mais de 500 quilos de materiais. A Escola do Futuro inaugurou em março o primeiro centro de recondicionamento de computadores e capacitação. A gente faz o recolhimento dessas sucatas em entidades públicas e entidades privadas. Aqui a gente faz a separação dos equipamentos aqui ao fundo e a gente separa através de papelão, placas, sensores, plástico, cobre, microprocessadores, pregos, parafusos, e a gente dá a destinação correta. Alguns eles podem ser reutilizados ou então a gente dá a destinação correta para eles. Os aparelhos descartados por órgãos públicos e empresas privadas vêm para cá e podem ser úteis novamente. Eu vou ligar os aparelhos, vou verificar se tem condição mesmo para reuso desse equipamento. Tendo essa condição, a gente faz o reparo dele. Alguns equipamentos podem ter recuperação ou não. Os que não tem, a gente tira a peça de um computador, às vezes de 2 acaba fazendo no computador, que dá para ser reutilizado de volta nas instituições que a gente faz a doação. Tá vendo esses computadores aqui? Eles foram montados a partir do que foi descartado. E o que não tem conserto, tem utilidade? Volta para a fábrica, né? E lá eles fazem novos equipamentos para que a gente possa usar de novo e depois descartar e depois desfazer e depois mandar para lá e a gente usar de novo. É dessa forma que funciona, é uma economia circular. Tudo isso volta para a cadeia produtiva e a gente evita de estar pegando a matéria-prima da natureza. Além do lixo eletrônico, outro resíduo preocupa especialistas do meio ambiente. É o lixo hospitalar. Mas essa história você vai conferir semana que vem na reportagem de Simval Lopes. Muito obrigada ao Rodrigo Melo, está mostrando aí pra gente, né, como o lixo eletrônico pode sim ser transformado em equipamentos de aprendizagem, em produtos para a indústria. Pedro, o lixo eletrônico, né, é sinal de inovação, mas também é sinal de consumo excessivo, né? Por exemplo, comprar um celular hoje, daqui uns dias já tem um modelo melhor, uma versão atualizada e para acompanhar, né, essa pressão, as tendências que existem, a gente acaba ali trocando um aparelho sem mesmo ter a necessidade. Diante disso, eu te pergunto se é possível, né, a primeira solução possível, na verdade, para essa questão do lixo eletrônico é a redução dessa produção e de consumismo, uma redução, uma conscientização a respeito do consumismo também?
certeza. A redução desse consumo, né, esse consumo exacerbado que a gente tem, que todo ano tem uma atualização nova, um modelo novo, e a gente é convencido que precisa, né, desse modelo, aí acaba tendo um consumo exagerado e, por contrapartida, um descarte exagerado também de uma quantidade excessiva desses produtos. O problema, a maior problemática desses produtos é os resíduos que eles geram para o meio ambiente, né? Que não são só os plásticos e tal, esses metais, os quais a gente compõe, né? Os aparelhos, eles são considerados, em muitos casos, metais pesados, que causam contaminação tanto no meio ambiente como no nosso organismo. E tem um avanço muito grande na quantidade de produtos eletrônicos gerados atualmente, só que isso é um caso muito recente. Nos últimos 5 anos, teve um aumento de 21% no mundo inteiro na quantidade de resíduos eletrônicos gerados. Então, fazer uma ideia de redução desse consumo, ou até essa reciclagem, nessa destinação correta deles, a gente tem uma melhoria, com certeza, nessa questão do impacto que é causado pelo esse consumo, né, gigante que a gente faz. A gente falando aqui sobre celular, Samuel, vamos perguntar aí para o pessoal que está acompanhando a nossa live, você aí que tem um aparelho celular, o que você faz quando você tem que trocar? Pois é, e aí, Jéssica, já tem muita gente participando com a gente aqui no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. Pessoal, pode deixar aí o seu like, comentar também. O nosso assunto, para você que começou a acompanhar a partir de agora, é o lixo eletrônico. Então nós apresentamos uma reportagem, agora estamos aqui debatendo este assunto. Jéssica, temos aqui algumas participações. A Marceli Freitas disse assim, ó, nada é descartado. A Adriele Beatriz Silva Ferreira disse, muito interessante, eu não sabia esse tipo de reutilização. Aí você lançou, Jéssica, ó, tentar criar algo específico, e o perfil oficial Dave disse aqui, ó, muito bom, vou tentar criar algo específico com algum descarte de material elétrico. A Jaqueline Carvalho faz uma pergunta, e se na minha cidade não tiver um local adequado para descarte de eletrônicos, que atitude devo tomar? O que devo fazer? Então são aqui as nossas primeiras participações com esta pergunta da Jaqueline. A Jaqueline Carvalho, Jéssica. Passo então a pergunta aqui para o Pedro. Qual, o professor Pedro, o que deve fazer, já que na cidade dela não tem ali o local legal, né, ideal ali para poder fazer o descarte certo do lixo eletrônico? Então, a primeira alternativa que se dá é que isso é uma política muito recente também. A gente teve, em 2010, teve a implantação do Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi a primeira orientação geral sobre a destinação desses resíduos sólidos que eram produzidos no território nacional. Só que só em 2019 que a gente passou a ter um decreto que dá a obrigatoriedade da logística reversa nos aparelhos eletroeletrônicos. Então, as cidades ainda estão se adaptando a isso. Tem cidades que já faziam anteriormente a esse decreto, mas ainda a maioria, principalmente cidades menores, ainda estão se adaptando. Uma das alternativas para não fazer o descarte de forma irregular, né, é tentar ir na prefeitura, pressionar eles para fazer algum ponto de coleta, porque tem empresas a nível nacional que estão cadastradas no site do governo lá para fazer esse recolhimento, né? São 2 empresas principalmente que tem. E então elas são obrigadas a fazer esse recolhimento, que elas estão dentro desse decreto da logística reversa. Então, uma alternativa é ir até o poder público da cidade para tentar fazer esse descarte corretamente, né? Não largar em qualquer lugar. Ou lojas também que vendem esses aparelhos, por exemplo, celular. Eu sei que lojas que vendem celulares, elas também fazem esse recebimento desses aparelhos. Para a nossa arena, a reflexão com a Idala Xavier Melo, analista educacional da Renaps no Rio Grande do Sul, e a Júlia Barbosa, que é tutora da Renaps também no Rio Grande do Sul. Meninas, queria trazer a reflexão de que também, né, uma solução possível é a doação para o descarte do lixo eletrônico. Nós acompanhamos ali na reportagem do Rodrigo Melo, né, que quantos computadores foram montados ali a partir do lixo eletrônico, né, de algo que era lixo para outra pessoa. E a presença, né, nós sabemos que a presença de um computador dentro de uma casa, ela pode ali
trazer benefícios para a criança e também para toda a família, né? A gente queria que vocês pudessem falar um pouquinho também sobre a importância, né, do lixo eletrônico também nesse papel social e de inclusão. É isso mesmo. Eu acredito que, além, né, não necessariamente um lixo eletrônico, vamos dizer que é um resíduo eletrônico, né? Que além de possibilitar essa reciclagem, tu também permitir, né, repassar esse produto que talvez para ti não há mais necessidade, mas para muitos há uma necessidade. Então, hoje, a nossa educação, que vem muito por um meio digital, em muitas famílias, muitos jovens, um celular que talvez para o jovenzinho lá que não tem mais necessidade, não precisa, mas muitas vezes para acessar ou um curso ou fazer um curso online, a escola, nossa própria plataforma conectada, por exemplo, né? O celular também ele é possível, né? Então, tu ter essa consciência que talvez esse produto não é mais útil para ti, mas para muitas outras famílias, jovens, ele vai ser útil sim para acessar um curso, assistir um vídeo, enfim. Então, o resíduo eletrônico, ele é muito importante no papel social, porque hoje a nossa realidade é muito comum jovens que não têm acesso, não têm aparelho, né? A gente aqui no Polo, nós recebemos diariamente aprendizes que precisam acessar nos nossos computadores, porque a realidade deles não tem um aparelho que consiga acessar a nossa plataforma conectada, por exemplo. E aí, Jéssica, a Idala trouxe para a gente a participação, a vivência lá no Rio Grande do Sul. E alguns aspectos, Idala, eu quero chamar a atenção aqui para os nossos jovens participando. Nós temos aqui, por exemplo, a Isabela Vitória, ela diz assim, ó, a Isabela Vitória Melo de Oliveira, além do perigo de descartar em qualquer lugar. Daí, então, essa importância, né, de não descartar em qualquer ponto da natureza. Temos aqui também a Heloísa Silva, ela diz assim, aqui na minha cidade, todo ano, há uma época que as escolas pedem que os estudantes levem todos os eletrônicos que não usam mais. Ô Heloísa, diz aqui para mim no chat, de qual cidade você está falando? A Heloísa Silva. Temos também a Ana Gabi Ribeiro, diz assim, ó, eu nunca joguei um celular fora, eu sempre vendo para o pessoal que mexe com as peças dele, não tem algo muito adequado, mas sempre tem um técnico que reutiliza as peças. Minha cidade é pequena. Ana Gabi, fala para a gente também de que cidade você fala conosco. A Maria Victória Barbosa Ribeiro, ela diz assim, eu guardo, não jogo fora não, talvez depois para vendê-lo, até mesmo as peças dele. E Dala, pelos relatos aqui, né, que a gente veio aqui dos nossos participantes, vai muito aí de encontro que você estava falando. Às vezes muita gente também não sabe, né, como fazer essa devolução daí, também os espaços adequados para poder receber e dar a destinação correta. Verdade, Samuel. Nós realizamos uma pesquisa aqui com os nossos jovens aprendizes com a questão do resíduo eletrônico, né? A gente conseguiu fazer uma pesquisa com 679 aprendizes com perguntas norteadoras de você sabe o que é um resíduo eletrônico, como você descarta, em lixo comum, em pontos, e a gente recebeu aqui a partir dessa pesquisa informações bem relevantes e talvez não preocupantes em relação à questão da informação, como que essa informação ela chega. Então, vou te dar um exemplo, 80% dos jovens pesquisados, eles já ouviram falar de lixo eletrônico, ok, mas fica uma dualidade em relação ao que é o lixo eletrônico. 5,4% dos jovens pesquisados acreditam que lixo eletrônico se refere a lixo do meio digital, como spams, arquivos, e-mails. Mas também ficou bem claro que grande parte, né, 60% dos pesquisados guardam algum tipo de eletrônico sem utilidade em casa. E tem mais, 40% desses guardam esses itens eletroeletrônicos por mais de um ano. E aí a gente fica pensando, né? Quantos de nós não temos em casa, né? Eu tenho um celular que eu não utilizo mais, uma pilha,
um carregador, um fone de ouvido, e esse item vai ficando ali na nossa gaveta, né? E a gente não sabe o que fazer, mas eu também não quero colocar fora. Então, nessa pesquisa trouxe quanto é comum as pessoas guardarem esses itens, porque elas não sabem o que fazer. E aí vem a questão da informação, né? O quanto essa informação ela chega para as pessoas, para a população, onde guardar, né? Grande parte das pessoas também, a gente, nessa pesquisa, 54,3% descarta o seu lixo eletrônico no lixo comum, né? E também poucos conhecem os locais ou nunca ouviram falar. Então, eu acredito que essa questão parte também da conscientização, da informação, da educação, da gente explicar, aplicar, mostrar, né, onde a gente larga esses descartes, esses resíduos. Aqui no Polo, a gente vai trazer um ponto de descarte. A partir desse mês, a gente vai ter um ponto de descarte aqui, no qual os aprendizes vão poder deixar os seus eletroeletrônicos e a gente vai ser direcionado para os locais de recebimento. Arena Repense, uma parceria da Renaps e apoio da Fundação Procerrado. Samuel, vamos para uma pausa rapidinho aqui na nossa arena, 1 minutinho só. Daqui a pouquinho a gente está de volta para seguir falando mais sobre o descarte certo do lixo eletrônico. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E, na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Rapidinho, já estamos de volta aqui na nossa Arena Repense, falando sobre o descarte correto do lixo eletrônico. Júlia, também queria trazer aqui a reflexão, né? Ainda falando um pouco daquela questão do início, sobre a importância também de um consumo consciente, né? A gente tem que se perguntar antes de comprar um produto se realmente eu preciso dele, se eu estou usando 100% da vida útil deste equipamento. E queria saber de você como que é lidar com essas questões, né? Como trazer, na verdade, esse tipo de reflexão para os jovens, né? Que estão ali o tempo todo sendo bombardeados, né? Com novas tendências, novos equipamentos, e há ainda mais sobre eles uma pressão muito grande, né? Para sempre estar se atualizando, sempre estar acompanhando o que todos estão utilizando no momento. Como é lidar com essas questões, como trabalhar essas e trazer essa reflexão de um consumo consciente também para os jovens? Com certeza. Hoje, cada vez mais, os nossos jovens eles estão passando por essa questão do consumismo. Não só os jovens, a gente também, então cada vez mais propagandas, por exemplo, de telefones cada vez mais inovadores, com vários aplicativos, vários programas. E aí nós temos uma geração de jovens que estão querendo consumir muitos, por exemplo, aparelhos de telefones, fones de ouvido. Temos muitos jovens que gostam de estar ouvindo música. Eu, particularmente, brinco muito com os meus jovens na aula, no sentido de também fazer eles interagirem, que hoje a gente entra no transporte público, está todo mundo mexendo no celular, ou está quase todo mundo dentro daquele transporte público, escutando música nos fones de ouvidos, e ninguém se repara mais hoje em dia no transporte público, ninguém mais repara em quem senta ao seu lado. Isso é uma coisa que eu gosto muito de conversar com os meus jovens, nos módulos ali da Renaps, para que eles pensem um pouco sobre essa questão do consumismo, essa questão do consumo, né? Afinal, inclusive nós, mais velhos, também precisamos pensar, além da questão dos resíduos
eletrônicos, por exemplo, podemos pensar por que eu quero consumir isso, por que eu quero comprar isso. Tem de fato uma utilidade para mim? Eu preciso de um novo celular ou posso continuar com o meu celular de agora? Por exemplo, hoje a gente tem a questão da memória de celulares, tem jovens que precisam, até nós também precisam de celulares com a memória um pouco maior, 1 GB. Enfim, ok, então eu preciso comprar esse celular, ok. Mas tem vezes que a gente não precisa daquele celular, não precisa daquele eletrônico, e por uma questão da marca, por uma questão de ir acompanhando as inovações, a gente fica no pensamento de que eu quero comprar, eu preciso comprar. Então, sempre a gente precisa ficar se questionando. O consumo consciente, na verdade, tem muito disso, de se questionar a ponto de eu preciso comprar isso, eu preciso gastar meu dinheiro nisso. Posso até, às vezes, para a questão das roupas, pensar, eu preciso dessa camiseta, eu preciso dessa roupa. Então, o consumo consciente, ele vai para todos os nossos tipos de resíduos sólidos, né? Principalmente essa questão da gente praticar a redução dos resíduos sólidos aí no nosso planeta. Essa questão também, né, Idala, de entender, né, muitas pessoas, na verdade, não entendem a fundo a questão da vida útil de um produto, né? Ele pode ali funcionar perfeitamente por muito mais tempo, mas acaba sendo descartado muito antes do tempo ali que ele poderia estar sendo utilizado ali pela pessoa. É isso mesmo, né? O quanto há necessidade dessa troca, né? Um pouco do que a gente já está falando aqui. O mercado, ele movimenta muito, ele estimula isso. A gente sabe que hoje o mercado consumidor entre jovens é mais alto ainda, né? A gente tem os nossos aprendizes, o quanto a todo tempo eles querem trocar de celular, fone de ouvido, enfim. Então, o mercado, ele acaba estimulando e ele atinge esse público, né? Que é os jovens, principalmente. Então, essa consciência, né, de quanto realmente precisa. O meu tempo desse aparelho é um tempo de X tempo, então qual a necessidade de eu trocar esse aparelho antes, né? E muitas vezes tu troca um aparelho, a maioria revende, como foi falado aqui, né, na arena, os jovens trocam, revendem, enfim, mas muitas vezes não, é alguma coisa, um problema que deu no celular, ele quebrou, enfim, ele vai ficar também lá na tua gaveta do teu celular, né? Mas é bem importante isso. A vida útil, existe uma vida útil desses aparelhos, eles são programados para isso também, né? Então, estimulando cada vez mais essa troca constante, né, de eletroeletrônicos. Vamos com mais participações aqui na nossa live no youtube.com/SagresTV. Você que está aí conectado, curta, compartilha a nossa live, dê like aí, se inscreva também no nosso canal. E é claro, deixa aqui a sua pergunta, seu questionamento, a sua opinião sobre o descarte correto do lixo eletrônico. Samuel, tem participação aí. Tem demais, Jéssica. E aproveitando aí a sua deixa, você também pode recomendar este conteúdo para o seu ciclo de amigos, para a sua família também. Nosso conteúdo aqui, youtube.com/SagresTV. E aí, claro, a dica da Jéssica para você curtir aqui a nossa Arena Repense de hoje. Bom, vamos lá então. Eu pedi agora há pouco, Jéssica, a Ana Gabi, ela dizer de qual cidade ela estava falando, e me disse aqui, Cachoeira Alta, no estado de Goiás. Cachoeira Alta. Conhece Cachoeira Alta? Nunca fui, mas conheço. Eu conheço a minha região, região sudoeste do estado. Temos aqui então a Emily Santos dizendo o seguinte: eu guardo para caso precise um dia. Ô Emily, para que você guarda? Para precisar então? A Emily, ela disse aqui que geralmente descarta pilha em um lugar adequado que tem no shopping. É isso aí. O Ganesi Pereira, fones já arrebentados e carregadores cabos também podem ser reutilizados ou pode jogar fora? Ele faz aqui uma pergunta. E temos aqui diversos questionamentos, Jéssica, sobre contaminação. A Luciana Sotero, ela diz aqui, comentando, o pessoal vai comentando aqui entre eles, que é muito bacana, ela citando aqui a Gabriela, a Bruna, pilhas e baterias, por exemplo, não podem ser descartadas em qualquer lugar, pois gera uma contaminação enorme.
A Carol Alves pergunta, os eletrônicos que não funcionam têm alguma radiação? Mesma pergunta feita aqui pela Gabriela Bruna. A Gabriela Fernanda destaca, os lugares que trabalham com conserto de aparelhos eletrônicos também estão descartando peças de maneira correta? E aí, Pedro, direciono esta série de perguntas aqui para você. Principalmente esta última preocupação que o pessoal fez aqui sobre o local correto e a preocupação também quanto à radiação. Pode mesmo trazer uma consequência esses materiais utilizados tanto na composição das pilhas, dos aparelhos celulares, tantos outros que fazem parte do dia a dia para essa finalidade, podem trazer alguma consequência do ponto de vista de radiação? Então, radiação não. Radiação eles não podem trazer, só que a gente tem uma composição de muitos metais para fazer esses aparelhos, né? Todos esses aparelhos, sejam pilhas, sejam celulares, sejam computadores, qualquer aparelho eletrônico, ele é composto de metal, certo? Além da carcaça de plásticos e afins. E muitos desses metais que são utilizados para fazer a produção desses aparelhos eletrônicos, a gente considera como metais pesados. O que são esses metais pesados, né? São metais de alta densidade e que são tóxicos para nós. Nesse caso, a gente pode destacar que tem muitos metais como arsênio, cádmio, cobre, chumbo, estanho, mercúrio, certo? Todos esses metais pesados, eles têm um problema para nós e para o meio ambiente que a gente chama de bioacumulação. O que é isso, né? O nosso organismo ele não consegue degradar esses metais. A gente absorve eles e a gente não consegue degradar. Ou seja, o nosso corpo vai acumulando ao longo da vida. O nosso corpo e o ambiente vai acumulando esses metais ao longo da vida. E esse descarte regular desses aparelhos eletrônicos que contenham esses metais pesados vão fazer com que esses metais acabem na natureza, né? Por isso que o método mais correto, né, é descartar em um local apropriado para alguma empresa, algum local que vá fazer a reciclagem correta desses materiais, né? Porque não é apenas tu pegar e separar os componentes. Para separar desses metais pesados das placas eletrônicas e afins, tu precisa usar algumas técnicas que são caras e que só poucos lugares possuem isso, né? Normalmente são os produtores desses próprios materiais. Aí só para se ter uma ideia, né? Doenças que podem ser causadas, danos no organismo que podem ter para nós, por exemplo, o cádmio, que é usado em muitos aparelhos eletrônicos, ele pode causar inflamação nos pulmões, problemas no fígado, os rins. O chumbo, por exemplo, que tem todas as pilhas possuem chumbo, muitos materiais eletrônicos também possuem, pode causar distúrbios de visão, paralisia nas mãos. Então, o mercúrio, que é um dos principais, assim, um dos mais perigosos que tem, né? Que ele atravessa livremente todas as células do nosso corpo, dá perda de visão, debilitação em funções cerebrais, e todos eles são altamente cancerígenos também. Ô Jéssica, temos aqui alguns comentários bastante interessantes aqui na nossa live. A Ananda Costa, ela trouxe um comentário aqui muito curioso. Ela falou assim, ó, eu não jogo pilhas no lixo. Minha mãe sempre brigou comigo, viu? Disse aqui a Amanda Costa. O Sebastião Rosário, ele fez um comentário aqui dizendo o seguinte, esse trabalho é fundamental. Se houvesse cooperação a nível global, seria possível diminuir a quantidade de lixo, fazendo-a chegar em níveis realmente satisfatórios. E ele completou aqui, talvez, se essa implementação ocorresse para outros tipos de rejeitos, o aterro sanitário de Goiânia teria um tempo de vida mais útil. E agora há pouco a gente fazia, Jéssica, um convite para nosso público, quem está conosco, nos acompanhar aqui pelo canal do YouTube. Aproveitando aqui a dica do Sebastião, é porque nas nossas primeiras reportagens da série Repense, nós falamos um pouco sobre o aterro sanitário, o de Goiânia, também de outros locais, e a vida útil do aterro, ela pode ser prolongada justamente por uma destinação do lixo de uma forma mais correta, diminuindo a quantidade do lixo orgânico, como o aproveitamento da biomassa, também a própria reciclagem, e agora a gente falando então sobre o lixo eletrônico. Quem quiser acompanhar estas primeiras séries estão também no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. Jéssica.
Pedro, você falou agora há pouco sobre a questão da absorção dos metais pesados, né? Consequência ali do descarte incorreto do lixo eletrônico. Uma dúvida é através de que, né, que nós poderíamos então absorver esses metais pesados? É um material ali que é descartado, fica ali na terra? Como que acontece de fato essa absorção dos metais pesados? Essa absorção ela pode acontecer pelo ar, por alimentação, porque como vai para o ambiente, né? Por exemplo, se tu faz um descarte irregular, isso vai parar na água, por exemplo. Tu descartou essa pilha, jogou em qualquer lugar, choveu, levou essa pilha para o rio, do rio foi para o mar, e isso não vai sendo degradado pelo ambiente, mas vai se liberando essa toxina no ambiente. Então, todos os organismos que estão ali na volta estão absorvendo aquilo ali. Por exemplo, há estudos que mostram que peixes marinhos possuem níveis muito altos de metais pesados em seu organismo. Aí tem essa situação porque, por conta desse descarte irregular, muita coisa vai parar em ambiente marinho. E isso acaba sendo absorvido pelos organismos, e como não é degradado, vai passando pela cadeia alimentar até chegar em nós, e a gente acaba absorvendo por alimentação. Pode ser também pelo ar. Por exemplo, existem também metais pesados utilizados na fabricação de outros componentes, né, que acabam em altas temperaturas, eles possuem uma alta volatilidade, então eles acabam se dispersando para a atmosfera e a gente acaba absorvendo eles. Tem estudos que mostram uma alta concentração, por exemplo, desses metais nos ambientes polares, né, ambientes que nunca utilizaram isso, mas que tem uma alta concentração justamente por causa dessa dispersão pela atmosfera. Então, a gente não está livre de forma nenhuma deles, né? De qualquer forma, chega na gente de forma muito fácil se a gente faz um descarte irregular desses componentes. Nós temos aqui um comentário bastante interessante do Carlos Lima Felizardo. Ele diz assim, ó, a produção de lixo eletrônico aumentou muito ao longo desse século. Esse processo desenfreado é prejudicial à natureza e pode ameaçar a biodiversidade de modo geral. Diz aqui então o nosso companheiro Carlos Lima Felizardo com a gente na live. Também tem outras participações aqui, Júlia. A Luciana Sotero, ela diz aqui, ó, no seu ambiente de trabalho, você pode mobilizar as pessoas a realizarem o descarte correto. E é isso mesmo, né, Júlia? A mobilização nossa, enquanto sociedade, nos diferentes lugares em que nós estamos, pode colaborar justamente para isso, para termos uma destinação mais correta. Sim, realmente, enquanto sociedade a gente pode se unir, enquanto coletivo, se unir, porque a questão do meio ambiente, principalmente para o nosso país, o Brasil, hoje o Brasil ele é o quinto país do mundo em questão de maior produção de resíduos eletrônicos. E o que a gente faz com esse dado, né? Enquanto nós todos brasileiros, como a gente pode contribuir com isso? Então, por exemplo, nós temos como o Pedro comentou, a política nacional que foi instituída em 2010 no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas depois de um tempo, em 2020, tivemos um decreto que aborda, na verdade, então, é um decreto que fala sobre a questão da logística reversa nesses produtos eletrônicos, eletroeletrônicos. E a partir desse decreto, e a partir também desta política nacional, os estados e os municípios do Brasil precisaram se manifestar e realizar decretos estaduais e municipais sobre a questão dessa produção de resíduos sólidos, inclusive os resíduos eletroeletrônicos. Então, na própria política nacional, nesse próprio decreto de 2020, por mais que às vezes muitas pessoas não saibam, na parte de resíduos eletroeletrônicos, é dever do consumidor, inclusive, fazer um descarte ideal deste produto, por exemplo, seu telefone, seu computador. Então, é dever do consumidor, de certo modo, buscar também a empresa, buscar como realizar esse descarte de maneira correta. Assim também, como essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos e esse decreto de 2020 dizem que as empresas também precisam entrar nessa cooperação com a sociedade.
Então, a partir dessa política, nós temos 3 pontos, digamos, um tripé aí, em busca dessa redução dos resíduos sólidos, mas também dos resíduos eletrônicos, que é a sociedade, as empresas e o poder público. Arena Repense, uma parceria da Renaps com apoio também da Fundação Pro Cerrado. Novamente, nós vamos fazer aqui mais uma rápida pausa. 1 minutinho só, nós estamos de volta daqui a pouquinho com mais informações sobre o descarte correto do lixo eletrônico. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, Tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta aqui na Arena Repense, ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. Participe, interaja, deixe aí a sua opinião, a sua pergunta sobre o descarte do lixo eletrônico. Conta aqui pra gente o que você faz com o seu lixo eletrônico. Você faz o descarte correto? Tem dúvidas sobre o assunto? Participe e deixe aqui o seu comentário lá na nossa live. Tem participação aí, né, Samuel? Tem sim. A Lorena Barbosa diz o seguinte: essa questão do descarte de aparelho eletrônico, assim como a coleta seletiva, são questões de educação consciente. Aí a Anne complementa aqui: esses assuntos são muito importantes e trazem a preocupação. É difícil manter a positividade, pois vivemos numa sociedade consumista. Olha só que interessante, numa sociedade consumista que só pensa em si mesmo. Temos aqui também outras participações. O William Vieira, ele trouxe aqui uma reflexão. Há pouco tempo descobri que o primeiro plástico foi criado em 1862 e especialistas disseram que demora para se decompor 400 anos. Se fizermos as contas, estamos usando o primeiro plástico criado de 1862. Aí ele deixou um questionamento aqui. Nós temos também a participação do Whitson, acho que é isso mesmo. Whitson, se eu falei seu nome errado, me desculpe, viu? Mas fala aqui pra gente, tá bom? Ele diz assim, ó: Whitson Souza, certa vez fiz um projeto com a Secretaria de Meio Ambiente da minha cidade sobre lixo eletrônico e conseguimos arrecadar muitas doações. Whitson, diz aí pra gente de que cidade você fala conosco. Qual foi a cidade, então, que você acabou desenvolvendo esse projeto? O Matheus Samp, ele diz aqui, ó: as pilhas, minha mãe entrega para reciclagem e lá eles vendem porque minha mãe tem medo de jogar no saco do lixo, estourar em alguns dos catadores e uma preocupação para não machucá-los. Também, Jéssica, o Whitson trouxe ali uma participação agora há pouco de um trabalho, de um envolvimento. E temos aqui a Carol Alves. A Carol Alves diz aqui, ó: tema muito bom, inclusive tenho um trabalho para apresentar na escola sobre lixos. Ô Carol, dá um spoiler aqui pra gente, conta um pouco então como é esse seu trabalho aí na escola que você vai apresentar. E Dala, a partir aqui destas mensagens, eu quero chamar a atenção aqui para o comentário que a Anne fez. O comentário que ela destaca: nós vivemos uma sociedade bastante consumista. Nós pensamos em muitos momentos em nós mesmos. E aí o reflexo vai parar onde? No meio ambiente. E aí no decorrer aqui da nossa arena você já dizia um pouco a respeito disso, né? A cada vez vão apresentando mais inovações tecnológicas, vamos sendo bombardeados, mas a gente também não pode ir apenas por essa lógica, não é, Idala? Verdade.
A Júlia falou sobre a questão das políticas nacionais, a gente vem comentando aqui, as políticas nacionais, elas definem metas para os fabricantes, importadores, comerciantes, mas existe a questão também, esse processo ele só vai acontecer se o consumidor também tiver essa consciência, isso é importante. Então, a consciência do descarte no local adequado, né? A gente falar sobre isso, que a informação aconteça. Esse momento aqui também está trazendo, né, a informação, a gente discutindo, ela é muito importante. Por que acontece? O descarte ele vai permitir a reciclagem, né? A reciclagem dos componentes eletrônicos, isso vai gerar matéria-prima presente também aí nesses eletrônicos e até mesmo evitando a extração desses recursos. Então, é um ciclo, né? A gente fazer o nosso papel, no momento que nós somos consumidores, a gente fazer o nosso papel também de consciência, de entregar esses resíduos em um local adequado, de destaque, no caso, e também o quanto essa reciclagem ela vai ser benéfica também para todos nós, né? Para o meio ambiente, para o planeta, enfim. Acabou de falar, a Júlia também, sobre a Política Nacional de Descarte de Resíduos Sólidos. E nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores, né, de lixo eletrônico do mundo. Falta criação de uma legislação própria para o descarte correto do lixo eletrônico, né? Precisa ainda de novas medidas públicas que facilitem essa adoção correta do descarte? Eu acredito que sim, é necessário políticas, né, que cada vez mais, também políticas que conscientizem também, né, não só a rede de fabricantes, como eu havia falado, mas além das políticas, a educação, a informação, né? Eu fiquei impressionada, e a gente discutindo aqui no Polo, o quanto a falta de informação sobre resíduos eletrônicos ela é muito grande. Grande parte das pessoas não sabem o que fazer com seus resíduos, né? Se fala de pilhas, mas resíduos é uma gama de eletrônicos, né? Fones de ouvido, liquidificador, aspirador de pó, secador de cabelo, celular. Então, além das políticas, as políticas também não devem ser só em cima, claro, obviamente em cima do fabricante, do consumidor, mas também políticas voltadas para a educação, né? Pontos de coletas também, isso deve haver maior investimento nesses pontos de coletas também. Temos aqui, Jéssica, mais participações na nossa live. O Carlos Lima Felizardo, ele disse assim, ó, ele participou com a gente agora há pouco e ele comentou novamente, ó, nosso Brasil é gigante. Por que eu estou trazendo, Jéssica, o comentário aqui do Carlos? Tem gente participando conosco aqui, Brasil afora, de norte a sul, com a gente na live aqui no nosso canal, youtube.com/SagresTV. Vale ainda, dá tempo para você deixar a sua curtida aqui na nossa live. Temos mais participações. A Andresa Cavalcante, ela comenta, na verdade, devemos ser responsáveis pelo descarte do nosso lixo eletrônico. A Camille Costa, quais os problemas que podem causar não fazendo o descarte corretamente? Um pouco já falamos, já abordamos aqui no decorrer da live. A Rosimária Ferreira, aqui na nossa Arena Repense, ela pergunta, e aí, Pedro, direciono uma pergunta dela para você. Por que as cidades pequenas não têm lugares para descartar esses lixos eletrônicos? A gente tem visto, no caso de outros tipos de materiais, de resíduos sólidos, que as cidades têm adotado aí um regime de consórcio. A Jéssica citou agora há pouco a questão, uma preocupação quanto a legislações, e algumas legislações elas envolvem a formação de consórcios. Pode ser também uma saída, Pedro, a formação de consórcios para que as cidades pequenas, como pergunta aqui a Rosimária Ferreira, possa ter uma organização melhor e um trabalho mais adequado, levando em consideração a estrutura e a capacidade financeira dos pequenos municípios? Com certeza, essa ideia do consórcio ela conseguiria abranger de uma forma muito mais ampla municípios menores, né? E fazendo essa forma colaborativa de coleta,
tu consegue ter uma participação muito maior da população em entregar. Uma problemática que nem já foi levantada, que é realmente essa ausência de legislação por muito tempo. Foi agora em 2020 só, que nem a Júlia comentou, que se teve o decreto que obriga a questão de logística reversa. Aí esse decreto ele obriga, só que daí passa obrigatoriedade, né, a questão de implementação para o poder estadual, municipal. Então agora que está tendo essa reorganização da coleta. Então essa ideia dos consórcios ela seria muito positiva para os municípios menores, né, para conseguir fazer um recolhimento melhor e mais bem estruturado dos aparelhos eletroeletrônicos. Porque, como eu comentei anteriormente, por conta desses componentes que tem, esses metais pesados, eles obrigatoriamente têm que passar por um processo rígido para a retirada desses componentes, né, desses metais pesados e afins. Então, a ideia do consórcio seria muito positiva, com certeza. E Dala, você tocou num ponto muito importante, agora há pouco eu queria voltar nele, que fala, né, dessa falta de informação a respeito do lixo eletrônico. Eu estou aqui com uma pesquisa realizada pela Green Electron, que fez uma pesquisa a respeito do lixo eletrônico do Brasil, e essa pesquisa mostra que a maior parte dos brasileiros, 87%, já ouviram falar sobre lixo eletrônico, mas apenas 1/3, 33%, né, acredita, na verdade, que o lixo eletrônico está relacionado a alguma coisa do meio digital, como e-mails, né, spam, arquivos, fotos. Falta também, a partir desta pesquisa, né, a gente pode considerar que falta também uma política de informação para as pessoas entenderem o que é realmente lixo eletrônico aqui no Brasil? Acredito que sim. Acredito que falte sim essa pesquisa, né? Da mesma forma que a gente conseguiu fazer essa pesquisa com os nossos jovens, isso mostra o quanto falta, né? Essa informação e o descarte, ele acaba, no lixo comum, ele acaba se tornando um hábito. Então, a gente tem que fazer o contrário, né? A população, ela tem que se tornar o descarte em pontos de entrega voluntária, um hábito, aí sim, nesses locais, né? Então, acredito que quando a gente fala sobre resíduos eletrônicos, se percebe essa falta de conhecimento, as pessoas não conhecem muito, não sabem os locais, aonde que acha essa informação, né? Então, quando a gente traz em pauta, quando a gente discute em sala de aula, né, no programa de aprendizagem, está fomentando, né, informação, né, está fazendo o jovem problematizar, pensar, né, na minha casa tem lixo eletrônico, está lá guardado. Então, a informação, o conhecimento, a educação, ela acaba sendo extremamente importante para que o hábito, né, venha um novo hábito e a população tenha essa consciência que existe um local adequado, né? Não, eu não posso colocar isso no lixo comum, que isso vai trazer um problema para o meio ambiente. Questão de saúde pública, vai fazer mal também para a população. Então, ela acaba sendo importante a gente falar, discutir, trazer dados, problematizar, fazer que cada aprendiz pense, né? Na minha casa tem, o que eu fiz com o último aparelho eletrônico, né? Será que eu joguei no lixo? Será que eu coloquei num ponto? Será que eu sei onde tem, né? Porque às vezes, se tu não é a par, não sabe sobre essa informação, tu não vai pesquisar. Mas no momento que a gente está conversando aqui, discutindo sobre isso, talvez, possivelmente, muito jovem, a população vai começar a pesquisar. Não, mas deixa eu pesquisar perto da minha casa, será que não tem? Será que eu não tenho um ponto de entrega desse material para fazer o descarte? Então, é importante a gente discutir, debater, trazer informação para que o hábito se torne um novo hábito, né? Trazer aí o descarte de resíduos em locais de coleta, locais adequados. Refletir sobre esse tema aí está cada vez mais urgente, né? Diante de tantos desafios ambientais que nós estamos vivendo e ainda temos pela frente. Infelizmente, nosso tempo aqui na Arena Repense terminou. Queria agradecer a participação do biólogo Pedro Ivo Figueiredo. Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder participar. Muito obrigado. Agradeço também aqui a participação da Arena, da Júlia Barbosa, tutora do Polo da Renapse no Rio Grande do Sul. Júlia, agradeço a sua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço também. Muito obrigada. Até uma próxima.
E Dala Xavier de Mello, analista educacional da RENAPES, também no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima também. Muito obrigada, agradeço mais uma vez, repito, foi uma honra fazer parte dessa arena. E estamos aí, podem chamar que eu topo para participar de novo. Combinado, então. Agradeço também a todo mundo que está lá na nossa live, no youtube.com/SagresTV, a você que participou, interagiu. Aí curta a nossa live, compartilhe ela também com outras pessoas, pessoal, e poder acompanhar. youtube.com/SagresTV. Aqui, ó. Na nossa live ainda tem gente participando. Tem gente, Jéssica. Aqui, ó, eu quero encerrar com o seguinte comentário, ó, do Matheus Peixoto. Acho que as escolas devem passar essa informação. É a mesma colocação feita aqui pela Elaine Silva Mascarenhas. Passar a informação para frente. A Lilian Moraes também. Ó, essa informação deve ser passada para nós desde a pré-escola. Então, chamei aqui a sua atenção, Jéssica, para o seguinte: quem quiser compartilhar com a gente, compartilhar esse conteúdo no nosso canal no YouTube, tem lá o link compartilhar, aí as pessoas poderão compartilhar esse conteúdo. Jéssica, a gente volta na semana que vem com mais conteúdo aqui da nossa Arena Repense. Isso aí, semana que vem tem mais um episódio da Arena Repense. Sistema Sagres apresentou Repense Consumo. Apoio Fundação Pró Cerrado.